Porque as empresas trabalham sério, tentam mostrar o melhor serviço, né? Tentam fornecer e deixar uma excelente imagem, né? Então não pode correr o risco de ter qualquer... E essa é a pergunta do 1 milhão, porque, de novo, né, parte das pessoas que estão aqui nos assistindo são empresários, que estão, talvez, num momento de complexidade da sua empresa, que faria sentido ter um conselho, mas ainda tem dúvidas a respeito. Sim. Uma empresa que transmite isso ao cliente final, como era o caso das empresas onde você passou, qual que é o impacto disso no cliente? Como que o cliente enxerga isso? Enxerga muito bem. Eu tenho alguns casos, alguns cases que dá para a gente provar muito bem isso. Então, na gestão de pessoas, a gente acaba tendo excelentes profissionais, gestores, gerentes de empresa que normalmente ele ainda está um pouco crescendo e veio, Otávio, eu quero ganhar mais. Otávio, eu quero ganhar mais. Calma, vamos lá, faz isso, né? Faz isso, você me entrega mais, eu te pago mais, né? Resumindo, é assim. E alguns, Otávio, recebi uma oferta para trabalhar em outra empresa. Como nós trabalhamos com empresas grandes, né? E as empresas clientes são grandes e acabam tendo grandes projetos. Então, eu vou lá para trabalhar em uma empresa grande e tal. E esse colaborador, eu sabia você sabe quando não é só o dinheiro, ele está indo, essa outra empresa eu conheço o perfil, é nossa cliente, a gente sabe como funciona e tal. Então, o que eu falei? Você pode ir, não tem o que fazer, mas as portas estão abertas. Não deu uma semana, ele ligou, Otávio. Quero voltar. Eu quero voltar. Ou nem fui. Quero voltar. Falei, agora você espera 3 meses. Tem que esperar 3 meses. Fica aí 3 meses, quando der você volta para cá, as portas estão abertas. Ou seja, tem um processo de recontratação natural na empresa. Porque assim, algumas empresas onde eu passei, não poderia recontratar esse colaborador. Como é que o mercado está atuando em relação a isso? Já que você trouxe esse Vai tema. depender muito de por que o colaborador saiu, né? Não, imagina que ele saiu numa boa tal... Porque tecnologia contrata numa boa, passando esse pedágio. Demanda também, né? Imagina que tem um colaborador que é um pepino e ele saiu porque ele quis, mas... Aí nunca mais volta. Mas tem aquele que você valoriza, que sabe fazer mais e tal. Então, essa gestão de pessoas e de princípios, né, eu acho que é muito importante, né, e a gente saber também no mercado por que a gente agrega valor. E esse colaborador foi um excelente formador de opinião, porque quando ele saiu eu já falava, gente, tá, portas abertas, quando ele volta, se ele quiser voltar, me avisa que ele volta. E ele quis voltar. E quando ele voltou falando assim, nossa, eu saí da empresa, achando que você está dentro da empresa, né, você vê os desafios que a gente tem, né, e acaba não valorizando tanto quanto. Mas no cliente, ele percebeu que o cliente valorizava a gente. E o cliente vendia a gente bem para outras empresas concorrentes. Nossa, aí... E ele falou, poxa, a gente poderia vender 3 vezes mais caro, Otávio. Eu falei, eu sei, mas aí entra outra questão que não é assim, a gente coloca mercado, o preço que quer. Né? É o mercado, não existe. Né? Então, mas esse colaborador, quando voltou, ele me ajudou a formar internamente e aumentar a autoestima dos próprios colaboradores. Porque, poxa, o que a gente faz agrega valor. Não, ele foi lá fora, viu como voltou, né? Voltou. Então, isso eu tenho um trabalho muito sério na parte comercial, na equipe comercial, porque a gente começou a estudar não só quantidade de prospecções, de ligações, de propostas geradas, fechadas, taxa de fechamento, mas também daquelas propostas que chegam, da onde chegaram. Tá. Né? Então, mapear não só em mídias sociais, mas também foi indicação, não foi? Da onde então, um ex-funcionário pode ser um promotor seu, né? Um ex-funcionário. Normalmente os clientes atuais são quem fala bem da gente. Claro. Colaboradores que já estão em clientes atuais falam bem das empresas, né? Então, isso não só no Brasil, mas em todos os países do mundo onde as empresas prestam serviço, mais da metade das vendas vem de pessoas que já conhecem a empresa, de recomendações, de indicações. Como nos conselhos. Os conselheiros são indicados, a maioria. Né? Então, vale muito mais a gente investir, não em prospecção, em você comprar o cliente e você gastar. Vale mais você investir em qualidade na empresa. Melhorar a qualidade no atendimento, né? E você, com essa qualidade, conseguir ter mais quantidade de pessoas falando bem de você. O retention também, você consegue manter o cliente mais tempo dentro, né? Manter o cliente dentro, manter os colaboradores dentro. Né? Mas aí, voltando naquele tema lá da governança, então, na tua cabeça, e aí eu queria saber por que é mais latente,
que ter um conselho ou os fundamentos de governança nas empresas faz com que você vá mais longe, que o teu cliente te perceba, né, da importância de ter governança. Por que você acha isso? E se tiver alguns exemplos para compartilhar com a gente aqui, por favor. Sim. Quando a gente estrutura toda essa governança, né, a gente acaba fazendo de forma muito mais profissional, né? Então, se a gente pensar em que um consultor, ele pode chegar e dar uma consultoria pontual para você, ou um amigo de bar pode chegar e você falar para ele, estou com um caso assim na minha empresa, e ele informalmente falar a opinião dele, né? A gente, quando estrutura um comitê, né, para a gente fazer uma governança corporativa, esse comitê tem uma base, tem diretrizes, tem toda uma organização, tem as regras já pré-estabelecidas, né? Os regimes, tem as atas registradas, né? Então, isso tudo é uma organização que ajuda toda a empresa a se profissionalizar, para aquelas empresas que ainda não tinham, né? Uhum. E é importante também que esse comitê ele seja oxigenado, que ele seja atualizado conforme as estratégias da empresa. Tá. Né? Então, hoje, a gente formar o comitê, né, pode parecer que precisamos de 5 pessoas, essas 5 pessoas nessas 5 áreas diferentes, mas pode ser que daqui 5, 10 anos a gente precisa atualizar isso. Claro. Né? Então, a gente já está prevendo isso hoje. A gente, por exemplo, estamos em fase de ampliação, uma startup, por exemplo, precisamos aparecer. Provavelmente tem que ter mais gente de mercado, de marketing, claro, e vendas. Para puxar, né? Para puxar. Claro. Já estamos estruturados, agora já temos um pouco de nome no mercado, metade das vendas já vem por indicação. Opa, não precisamos mais gastar com vendas, porque já está estruturado o processo, precisamos ter alguém financeiro agora para controlar, né, e conseguir aumentar a margem. Ou alguém de operação para estruturar aquela operação e profissionalizar essa parte, né? Tá. Então, são fases, né? E eu acho que o grande papel do conselheiro é enxergar essas fases e saber orientar as empresas quanto a isso, né? E é interessante, porque eu vejo hoje, quando você compra um produto, boa parte do público já está preocupado com como aquele produto foi feito. Sim, claro. Se aquela empresa impacto, tem responsabilidade, né? social, claro. ambiental, né? Mas quando a gente fala de uma empresa como a do Otávio, que trabalha com gente, então eu estou contratando serviço, né? Eu quero saber como ele cuida dessa gente. Na realidade, ele está no meio, né? Ele, pelo que eu entendi, então, você controla... as empresas subcontratadas. Isso, ou seja, isso. Você é como se fosse... Bom, vou dar um exemplo aqui. Você traz os insumos e informações para que o contratante, a empresa que está contratando, tenha certeza do que foi contratado, com qualidade, sem risco. O escopo da empresa, ela fornece uma plataforma online para subirem as documentações de empresas, trabalhadores, máquinas e veículos. Tá. E o nosso trabalho é cara crachá, verificar que aquela documentação é o que Bate. foi solicitado. Ele faz a compliance do negócio. Compliance, tá. Exatamente. Que é o que eu ia dizer, que esse cliente aqui desse lado, ele quer isso. Ele está quer contratando ter certeza. pessoas. Pô, mas tem trabalho escravo? Está sendo pago? Está sendo recolhido os impostos, né? Isso. Esse tipo de coisa me preocupa na hora de contratar uma empresa. Exato. Então, isso...